Olá, internauta do Semanário, você que está assistindo a gente, obrigado pela visita. Hoje a gente está aqui em mais uma das entrevistas da série a respeito do Plano Municipal de Educação, que foi apresentado pela Prefeitura no dia 24 de junho. Eu estou aqui com o padre Dinei Batista, ele é coordenador diocesano de pastoral da Diocese de São José dos Campos, da Igreja Católica. Olá, tudo bem, padre? Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Nós chamamos o padre Dinei aqui como representante da Igreja Católica para a gente debater alguns pontos do Plano Municipal de Educação. Para contextualizar o nosso espectador, o Plano Municipal foi apresentado pela Prefeitura dia 24 de junho para a Câmara Municipal. Em seguida, um professor, José Roberto, ele protocolou no Ministério Público uma ação reclamando a falta de debate entre a população sobre esse plano, além de alegar alguns pontos polêmicos. Esses pontos polêmicos em todo o Brasil têm sido motivo de discussão e quem tem tomado uma bandeira muito forte dessa discussão tem sido justamente a Igreja Católica. Algumas comunidades católicas têm se manifestado, divulgado vídeos pela internet, pelo WhatsApp. E aí a gente está aqui para tentar esclarecer isso. Eu sugiro que você acesse o post dessa notícia, baixe o Plano Municipal, ouça todas as opiniões que tem lá nas entrevistas que nós fizemos. Eu vou ler os dois pontos que foram tocados pelo professor e que têm causado até em outras cidades a suspensão ou que ele seja reescrito na lei, no Plano Municipal. Primeira estratégia 5.6, fomentar a produção de materiais didático-pedagógicos específicos e diferenciados, contextualizados às realidades socioculturais para professores e alunos, contemplando educação para as relações étnico-raciais, educação em direitos humanos, gênero e diversidade sexual, educação ambiental, educação fiscal, arte e cultura nas escolas para a educação básica, respeitando os interesses das comunidades atendidas e a proposta pedagógica da escola. 7.9. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual ou à identidade de gênero. 7.9. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual ou à identidade de gênero e étnico-racial, criando-se uma rede de proteção contra formas associadas de exclusão. Por trás desses dois artigos, o professor José Roberto, como a gente tem ouvido por aí muito, alegam que está oculta uma teoria chamada ideologia de gênero, né? E aí coloco para o padre Dinei explicar para a gente por que tem sido feita essa defesa e o que o padre entende desses artigos e por que eles podem ser perigosos para o plano municipal. Sim, então há um posicionamento da Igreja contra esses artigos pelo fato de que a sexualidade humana ela é um dado natural, né, na sua diferenciação masculino e feminina, e não nos parece que seja algo que se possa decidir sobre ele, né? É algo que é dado, genética, fisiológica, e não é algo que se constrói absolutamente, como é defendido pela ideologia de gênero. Então, eu queria que o senhor me explicasse, porque eu não vejo nesses artigos a defesa dessa ideologia, que é, para explicar para o leitor mais uma vez, em outras eu expliquei, a ideologia de gênero é uma teoria que está sendo atacada, né? As pessoas estão dizendo que ela existe. Sim. E ela defende que a identidade de gênero de uma criança deve ser escolhida por ela e deve ser ensinada a ela uma neutralidade, que ela não tem um sexo definido, é isso? Sim, essa é a defesa, né? Os materiais que são produzidos por quem pensa dessa forma e depois o que se quer com a introdução disso dentro do Plano Municipal de Educação é que as práticas nas escolas sejam indiferenciadas. Um exemplo específico, não haverá mais banheiro masculino e feminino. É o banheiro comum, porque a pessoa não tem ainda uma identidade definida, ela que vai escolhendo isso a partir da sua vivência.
Evidentemente que isso não está dito não aí, está dito. Mas quando se fala em fomentar, em elaborar subsídios, práticas, há uma abertura para isso. Então, mas onde que está os elementos que comprovam essa intenção, que eu não consegui encontrar? Se você procurar na internet, há toda uma série de materiais produzidos em outros lugares, em outros países, há todo um tipo de propaganda, de defesa dessas ideias, né? Com imagens, com frases, que demonstram que é isso que se pretende. Mas como que isso aqui pode chegar nisso? Como é que um plano que defende que na escola deva se... E porque não está debatendo só a diversidade sexual, está debatendo também a igualdade de gênero. Exatamente. Isso fala da relação homem-mulher, machismo e tal. Sim, com certeza. Inclusive com a ideia de combater a discriminação contra todo outro tipo de atitude, raça, religião, nível cultural, tudo isso a igreja é favorável. Então, só que dentro desse pacote aparece uma abertura para isso. Evidentemente não está dito que se quer defender isso, se quer colocar essa igualdade, mas a prática mostra isso. Né? Que prática? Então, eu vi um material produzido em Portugal, onde se coloca assim, a imagem de um garoto e de uma garota. O garoto vestido como garota, como menino, e a garota como menina. Mas aí depois, numa outra imagem, eles tiram a roupa da criança, né, da figura, e aí o que estava vestido como menino, na verdade, era uma menina. E o contrário também. Né? Então é um tipo de mentalidade que nasce historicamente na década de 60, com o feminismo, tudo isso, e que vem evoluindo. Né? Existem lugares onde as pessoas já não colocam mais o nome masculino ou feminino na criança. As famílias têm feito isso, os pais têm feito isso. E aí já buscando essa abertura para que a criança defina depois, quando ela tiver mais idade, se ela vai querer ser homem ou mulher, e aí então ela vai decidir que nome ela terá. Mas eu não acho que isso é uma ideologia muito de foro pessoal? Aí eu sei do que o senhor está falando de alguns países europeus que já têm trabalhado nisso. Sim, mas isso também está presente aqui, a gente já vê isso. Essa parada gay que acontece em São Paulo. Eu acho que até defender os direitos, até ir contra a violência, contra a discriminação, isso é muito justo. E nesse sentido, nós como igreja estamos ao lado dessas pessoas. Porque são seres humanos que têm dignidade, que merecem respeito, que têm algo a oferecer também. Mas daí dizer que a sexualidade é uma realidade a ser definida pelo ser humano, a ser escolhida pelo ser humano, esse não é o entendimento da igreja. Né? Dentro da fé nós compreendemos que Deus já definiu. A sexualidade ela faz parte daquele grupo de coisas que não somos nós que escolhemos. Como não escolhemos existir, como não escolhemos ter os pais que temos, nascer no país que nascemos, também não escolhemos ser homem ou mulher. Isso é dado já como uma realidade aí dentro da fé por Deus. Nós compreendemos dessa forma. Então não nos cabe definir. O fato de que haja algumas situações complexas para se explicar, alguém que, mesmo tendo nascido biologicamente, fisiologicamente como homem, se sinta atraído pelo outro sexo, isso não é motivo para dizer então que a pessoa tem direito a decidir. Né? Dentro da fé nós compreendemos dessa forma. Então, mas mesmo em países, pelo que eu entendo, em que a mentalidade das pessoas é mais aberta a esse tipo de ideologia, eu não vejo o Estado impondo isso na educação infantil. Por que o senhor acha que aqui no Brasil o Estado seria ousado o suficiente para impor essa ideologia dentro das escolas? Eu acho que as coisas estão caminhando para isso. Mesmo onde nós não estamos vendo a coisa acontecer, ela pode chegar a isso. Você não acha que mesmo abolindo essa ideia, se a cultura das famílias mudar, se a mentalidade das pessoas mudar, não vai chegar a isso do mesmo jeito? Mas pelo menos não está garantido por lei. Nós não temos o respaldo do Estado dizendo que isso é permitido. Eu acho que a escola ela é parceira da família. E aqui se trata exatamente de defender os valores culturais, os valores tradicionais que tantos povos defendem em relação à família. É a família, em primeiro lugar, que cabe à educação das pessoas em todos os sentidos. A escola é parceira nesse sentido. Então ela não pode apresentar valores que sejam diferentes daqueles que a família defende. O senhor acredita então que a prioridade da educação é da família? Com certeza. Eu ouvi um educador, muito filósofo inclusive, né, do Brasil, falando isso, muito interessante. Ele disse, não é a família que ajuda a escola, é a escola que ajuda a família. Porque a educação, em todos os sentidos, em primeiro lugar, é da família.
Agora, tenho certeza que muitas famílias não se sentiriam tranquilas se enviassem os seus filhos para a escola e ali eles recebessem um material, um conteúdo, um tipo de informação contrária àquilo que eles acreditam, àquilo que eles vivem, àquilo que eles ensinam. Mas assim, o senhor concorda então comigo que não está sendo dito claramente isso aqui? Que vai ser ensinada a neutralidade. Vamos falar de neutralidade. Mas há uma abertura. Quando se fala em diferenciação sexual, ali não se entende só aquela que nós estamos acostumados a entender, homem e mulher. Ali se abre todas as outras possibilidades que na realidade nós estamos vendo sendo defendidas como justas. Inclusive, como é que o senhor entende a transexualidade? É fato, mas não é um fato comum, não é um fato generalizado. Vamos dizer que a maior parte das pessoas sejam assim, são exceções. Não vamos trabalhar com exceções como se elas fossem a realidade. Como é que o senhor visualizaria, então, uma classe escolar infantil que abriga a diversidade sexual? Vamos supor, não vamos falar nem de muito pequeno, de repente ali 12, 13 anos em que a sexualidade da criança já não é mais criança, começa a se manifestar e tal. Como é que o senhor entende que deve ser tratado? Você acha que deve ser abertamente discutido as preferências sexuais diversificadas dentro da escola? Como é que você imagina? Eu acho que, em primeiríssimo lugar, a escola deve ser um ambiente onde se ensine, se promova o respeito a todo tipo de pessoa. Nós sabemos, por exemplo, que uma pessoa ela pode ser discriminada também pelo fato de ter uma deficiência física. Pelo fato de ser de uma raça diferente. Então, isso nós não toleramos, não queremos que aconteça e temos que educar, e isso também contempla aí nesses artigos que você leu, temos que educar as pessoas para não ter esse tipo de atitude. Por outro lado, isso também deve acontecer em relação à diferença sexual nesses casos específicos, e que não será a maioria. Com certeza, as famílias, em geral, educam seus filhos como meninos, como meninas, em todos os sentidos, na cultura, na roupa, no brinquedo, que se dá a essas crianças, no nome, no tratamento, nas posturas. Não é que a maioria dos casos esteja dentro disso, mas eu acho que, em primeiro lugar, o que se deve ensinar num caso desses é o respeito à pessoa, que é antes e que é mais do que essa diferenciação. Os casos específicos terão que ser analisados, estudados, aí compreendidos com a ajuda da psicologia, da própria medicina, para entender o que aquilo significa e que desfecho aquilo pode ter. Mas não acho que seja o papel da escola definir que cada um escolha como tem que se comportar, como tem que ser. Já que você falou que a educação ela teria que partir da família, e a impressão que eu tenho às vezes, se eu me permita opinar dessa forma, é que um artigo como esse vai criar um desconforto nas famílias que estão justamente educando um padrão cultural heteronormativo para seus filhos. Sim. E aí eles vão passar a ter que discutir em casa, olha, não tem só menino que gosta de menina. Eu tenho a impressão que esse desconforto é o que está causando isso e estão usando a tal da ideologia de gênero como uma Sim, mas isso também acontece, por exemplo, hoje, quando se justifica que dois homens que vivem juntos ou duas mulheres que vivem juntas são família no mesmo sentido que um homem e uma mulher. Isso a igreja claramente não concorda. Não concorda, mas nem a sociedade de forma geral concorda com isso. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acho que a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Tem um grande grupo que defende isso, que vive isso e quer que isso seja compreendido como normal, mas a maior parte das pessoas não entende dessa forma. Se perguntasse ao povo brasileiro se eles gostariam que esse tipo, com todas as explicações, com toda a clareza de compreensão disso, vocês querem que esse tipo de conteúdo, que esse tipo de prática seja vivido na escola pelos seus filhos? Eu tenho certeza que a maioria diria não. A minoria quer. Agora, isso não serve para nós, Na democracia ainda vale o princípio de que a maioria decide. Inclusive a tendência aqui em Jacareí é de que os vereadores eles se pautem pela mudança desses artigos, como a gente já tem sido informado. Sim, e esse é o desejo da igreja. No estado de São Paulo, os bispos se pronunciaram pedindo que os que estão aí no poder legislativo
pensem dessa forma, né? Olhem com carinho, estudem, compreendam. Isso também deu para perceber que não há uma compreensão muito clara por parte dos próprios legisladores a respeito do que isso significa. É claro que olhando o artigo a gente pode pensar, não, isso aqui não tem nada, isso aqui é justo, temos que combater o machismo, o feminismo. Sim, isso é verdade. Mas por trás disso existe um pensamento que alarga isso daí para outras áreas e que aí podem colocar em risco os valores da família. Pensar, por exemplo, que uma criança não tem ainda condições de compreender as coisas e tomar decisão, só que ela vai ser determinada, ela vai ser conduzida a um tipo de comportamento, de pensamento. Mas você acredita que pode haver uma condução? Pode haver, com certeza. Você acha que a criança ela pode mesmo... ela pode ficar confusa, em dúvida com o tipo de educação que ela recebe? Com certeza. Nós sabemos que a educação vinda por todos os meios, seja pela escola, pelos meios de comunicação, ela tem uma forte influência sobre as pessoas, né? Então esse tipo de pensamento, esse tipo de prática, não vou dizer que vai mudar as pessoas, todas elas, mas vai influenciar fortemente sobre elas. E ainda mais quando se trata de crianças e adolescentes que ainda não têm condições de ter uma clareza e uma decisão firme sobre as coisas. E que às vezes também não vão encontrar na família o devido apoio para desfazerem isso. E como é que a Igreja Católica prepara as famílias para tratar esses temas dentro de casa? Sim, dizendo que é errado, mas que tem que respeitar? Sim, o respeito, isso é do Evangelho, né? Isso não é da Igreja Católica, isso não é uma invenção de um grupo específico. Jesus, ele foi muito respeitoso com as pessoas. Então, como seguidores de Jesus Cristo, essa é a primeira atitude que nós temos que ter. O Papa Francisco tem dito repetidamente, temos que respeitar a todos. Não importa como a pessoa seja, como ela haja, é ser humano, é filho de Deus, é digno de respeito, né? E o primeiro sinal de que nós somos seguidores de Jesus Cristo tem que ser isso, né? Então, isso é ensinado dentro das famílias, na catequese. Isso é ensinado pela pastoral familiar, nos encontros de noivos. É claro que entrar isso na cabeça das pessoas já não depende da gente, mas isso é ensinado, né? A nossa pregação é sempre nesse sentido, de respeitar o diferente. Nós vivemos num tempo em que sempre mais as diferenças têm se mostrado no meio de nós. Para os mais velhos, para as pessoas de outras gerações, isso é mais difícil de compreender, de aceitar. As gerações mais novas têm mais facilidade, mas isso não nos dá o direito, então, de dizer que tudo é válido, que todas as posturas, que todas as opções em todos os campos sejam boas igualmente. Esse é o nosso pensamento. Eu concluí aqui uma última questão, para a gente não ficar só na diversidade sexual. As questões de igualdade de gênero. A gente vê ainda hoje que as crianças elas têm uma influência de um padrão social machista dentro das escolas. Sim. Relação étnico-racial, você ainda vê racismo e dentro da escola. Muito. Você acredita na função da escola como para ajudar a combater isso? Você acredita que se a gente mantiver pelo menos essa questão, vai ser saudável? Não, isso não tenha dúvida, isso está muito de acordo com o Evangelho, né? Nós temos que ter esse respeito, nós temos que valorizar o outro pela sua dignidade de pessoa, e o nosso tempo pede isso, né? É um absurdo que com tantos progressos que nós temos na sociedade, em tantos campos da vida, ainda tenhamos atitudes que machucam as pessoas, que diminuem as pessoas. Então, isso é papel da escola também, é papel da igreja, né? É papel da família. De acordo com essa nota que os bispos têm lançado, a direção tem sido abolir esses artigos ou reescrever? E como que seria reescrito, a na opinião? orientação desta nota é que se observe aquilo que o Plano Nacional de Educação de 2014 propõe. Então, que se respeite o Plano Nacional, que é mais amplo, né? E se traduza isso nos planos municipais de educação. Depois, que se olhe a questão da família, né? Ainda entendida de forma tradicional, homem, mulher, unidos civilmente, religiosamente, né? E como uma realidade que deve ser respeitada como primeira instância onde a pessoa é formada, é preparada para a vida. Então essa é a recomendação, que se leve em conta.
Mas também nesta nota se elogia todo o plano. O senhor quer falar sobre isso? Que é muito positivo, porque contempla todos os tipos de pessoa, porque quer uma educação ampla, que forme a pessoa para o bem, que forme o cidadão, que contemple as diversas dimensões da pessoa, né? Forme a pessoa como um ser livre. A questão cultural, por exemplo, é muito importante, né? Nós não temos que receber só conteúdo, só conhecimentos, mas temos que desenvolver todas as nossas potencialidades. Então, o plano ele é muito bem visto pela igreja, ele não é, o seu todo ele não é rejeitado de forma alguma, mas nesses aspectos a igreja vê um risco para a família, para a sociedade, para o indivíduo. Legal, agradeço, acho que foi bem esclarecedor aí o ponto de vista da igreja e tal. Sim. E o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Só lembrar que o Papa Paulo VI ele tem uma expressão bonita dizendo assim, a igreja ela é perita em humanidade. Quando a igreja defende esse tipo de pensamento, ela não está pensando a partir de si, nem defendendo seus interesses. Ela está olhando para o mundo e entendendo que se o indivíduo ele é parte do mundo, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser defendido no seu valor, na sua dignidade, né? Naquilo que ele tem de melhor. E existem muitas ameaças ao indivíduo, à família, e que depois vão resultar em perigos, em problemas para a sociedade. Então, ao defender tudo isso, a igreja não está defendendo os seus interesses, nem está olhando de uma maneira particular, ela está olhando a partir da realidade toda e pensando um futuro melhor, a partir daquilo que Jesus Cristo quis, né? O reino de Deus no meio de nós, o reino de Deus que se realiza concretamente na vida, na história, nos acontecimentos. Legal. Obrigado, Padre Dinei. Espero que tenha sido esclarecedor para o nosso espectador. Com certeza. Indico que você baixe o plano, assista às outras entrevistas, participe desse momento importante da formação da nossa lei, de como vai ser o paradigma da educação municipal para os próximos 10 anos. Então, muito obrigado pela sua audiência, não deixe de visitar o nosso site, se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar a gente pelo Facebook. Muito obrigado e até a próxima.